Ibá Mojubá, boa noite a todos. Estamos aqui aguardando os acessos. Nosso salve, salve do povo batuqueiro, povo de axé. Como combinado hoje, então, a nossa live especial, com nossos convidados especiais, o nosso tema também especial e muito importante, um tema muito sério, que é a nossa luta, a luta que foi travada e que garantiu em todo o território nacional a garantia do direito ao abate tradicional, e também vamos falar a respeito das oferendas de forma correta, devem ser depositadas de forma correta, com consciência ambiental. Vamos aguardando, então, as interações. A gente já está se aproximando das 19 horas, que é o horário combinado aí para a nossa live. Vamos aguardando a interação do público. Muito obrigado a quem já vai acessando, né, já vai entrando aí na interação da nossa live. Não tem tudo. Estamos aqui com os nossos axés de Exu, de Bará, de fundo, né? Que é o primeiro, sempre o primeiro orixá a ser reverenciado em qualquer situação, é o intermediário entre o mundo sagrado dos orixás, o Orum, e a terra, o orixá da materialidade dos caminhos, que também deu seu agor para a gente iniciar os nossos trabalhos, vigia a nossa fala, porque Exu também é a boca que tudo fala e que tudo come, então que Exu possa abrir também os nossos caminhos. Vamos aguardando a interação aí da galera, do povo de Axé, de Canoas, e também de outras cidades do estado que vão nos acompanhar. Deixar para te apresentar quando tiver uma interação. Chave de Exu. Pontualmente, 19 horas, quinta-feira, já estamos aqui, então, organizados para dar início a essa live especial, hoje com convidados especiais, onde nós vamos tratar de um tema muito importante, que foi uma luta que nós travamos durante 15 anos, que garantiu o direito mais sagrado que nós temos na nossa tradição, que é o abate tradicional para alimentação. Vamos falar a respeito das oferendas, dos ebós ecológicos. Então, muito importante, já vou fazendo aqui a minha saudação a todo o povo batuqueiro, povo de axé, a Goi e a bênção de todos, no Ibá Mojubá, todos, aguardando a interação para a gente dar início oficial, então, na nossa live. Chave de Bará, chave de Exu, orixá dos caminhos, lá Lupo. Então, já vamos agradecendo a nossa interação. Quero mandar um abraço já especial
meu irmão e afilhado, Joel, pai Joel de Aganju Tobi. Muito obrigado aí pelo carinho, né? Tá aqui pedindo a bênção dos orixás. Então, que Xangô e todos os orixás, iniciando por Exu até Oxalá, Olorum, Olodumare, possa iluminar sempre as nossas vidas e transcorrer sempre as suas bênçãos sobre todos nós. Axé, axé, axé. Ibá Mojubá a todos. Vamos aguardando aí a interação. Muito obrigado já à audiência que já nos acompanha. Nós estamos, como combinado, às 19 horas, hoje, dessa quinta-feira, aguardando, então, povo de Axé de Canoas e região, povo batuqueiro, aguardando os irmãos e irmãs de Axé, para dar início, então, à nossa live. Professora Maitê Santarém, minha irmã de santo também, uma grande ativista também dos direitos do povo de terreiro, do povo de Axé, da população LGBT aqui da cidade de Canoas. Nosso carinho, obrigado pela interação. A Gô, boa noite. Vamos aguardando, então, a nossa live, aqui com o nosso Axé de Exu no fundo, a chave de Bará. Isso aí, meu povo, vamos acessando. Não esqueçam, muito importante, quem está acessando a live, está interagindo, já curtir, comentar a live, e o mais importante, compartilhar a live. Importante o compartilhamento para a expansão da nossa live, atingir muitas e muitas pessoas, que para nós é muito importante, principalmente de um tema muito sério que nós vamos abordar hoje aqui, que é o abate tradicional, o abate dos animais na tradição de matriz africana. Axé, lá no povo. Alex Friolim também, boa noite, Axé, meu irmão. A Bruna Silva, também aqui desejando boa noite, pedindo a bênção dos orixás a todos nós. A Vera Beatriz, a Vera de Bará, tinha que entrar alguém de Exu para começar essa live, né? Então, a minha filha, a primeira pessoa que eu iniciei, a Vera de Exu Bilanã, está com a gente também. Félix de Oliveira, né, aqui, pai Félix também de Cachoeirinha, o grande babalorixá, da Goa, nosso convidado especial, depois vai se apresentar, a gente só está aguardando aqui a interação evoluir. Pai Rude Mar de Iemanjá, nosso convidado especial nessa data. Também a Patrícia Severo, desejando boa noite. A Júlia Silveira também, pedindo a bênção do Pai Rude. Rodrigo Palmeira. A Michele também, Michele Reis, pedindo a bênção do Pai Rude também. Então, seguidinha, a gente vai dar início oficial à nossa live. Hoje os temas que nós vamos abordar é o abate tradicional, um tema muito importante, o abate dos animais na tradição de matriz africana para alimentação, e a forma correta de fazer a oferenda, o ebó ecológico, onde nós vamos discutir aqui e conversar com os irmãos a respeito desses temas tão importantes, e essa luta que durou 15 anos, desde 2002, nós estamos lutando, e ano passado, recentemente, nós tivemos a vitória máxima. Vamos aprofundar na sequência toda essa, a gente pode dizer que é toda essa liturgia, né? O Pai Jorge de Odé está conosco também, pedindo a Goiás bênção, uma casa muito tradicional aqui, a casa de Odé Tayan, uma casa muito tradicional no município de Canoas. A casa também de Mãe Eufrásia, uma casa de tradição, né? Hoje o Pai Jorge de Odé, que dirige há muitos anos, uma das casas mais tradicionais da cidade. Um abraço forte ao Pai Jorginho de Odé. Pai Paulinho de Odé também, meu babá, sua bênção do Pai Odé e todos os orixás. Muito obrigado pela interação. Pai Paulinho está de obrigação, né, reservado a algumas pessoas lá no Ilê, mas está aqui conosco, né, de alguma forma, está aqui no banner junto comigo, meu grande babá, meu irmão, meu líder. Um abraço a todos, um abraço para toda a família de Odé. Então vamos lá, vamos dar início à nossa live então no dia de hoje. Mais uma vez eu saúdo
a todos os orixás, a todos os irmãos e irmãs, peço o agô e a bênção de todos, meu Ibá Mojubá, a todo o povo batuqueiro de Canoas e região, que já nos acompanha, está aqui interagindo conosco nesse tema tão importante que nós vamos discutir. Abrindo a live agora, então, de forma oficial, nós, como combinado às 19 horas, estamos ao vivo nessa transmissão. Também a transmissão está sendo realizada através dos nossos perfis na página do Grande Axé, nas redes sociais dos nossos convidados aqui, do Pai Rudimar de Iemanjá e também do Zanirati, do Zé Augusto. E eu quero fazer um pedido especial para vocês. É muito importante o compartilhamento da live. Todos os irmãos de Axé que estão nos acompanhando, que já acessaram a live, que já comentaram, um abraço à mãe Rose de Xangô, a Rosimar Trindade, grande amiga, grande parceira, está nos acompanhando. Aí a Lorixá Rochelle de Adiolá, agradecemos a interação, lembrando, é muito importante que você compartilhe a nossa live, para o nosso conteúdo ter a expansão merecida, que todos nós merecemos e que esse tema merece. Vamos lá, então. O tema de hoje é o abate tradicional nas religiões de matriz africana e a oferenda, os ebós ecológicos. A forma correta de realizar os nossos preceitos de oferenda, de ebó na natureza. Então, agora, vamos iniciar aqui a apresentação dos nossos convidados especiais. Nessa primeira live, aqui com muito carinho, além de ser alguém que eu conheço por quase 2 décadas, a gente tem uma idade próxima, né? Não vamos revelar aqui os nossos segredos, só parte deles. Além disso, a gente é vizinho, tem uma caminhada religiosa também dentro do Axé que se assemelha. Um grande babá hoje da cidade de Canoas, uma referência da juventude do Axé, mas também da juventude do Axé que exerce a tradição de matriz africana com responsabilidade e também amparada pelo Axé, também dos antigos, né? Aqui da Goa, o Pai Juarez de Baralanã, aqui o Pai Rudimar de Iemanjá, lhe agradeço o senhor ter aceitado o nosso convite para participar dessa live, e agora vou passar para o Pai Rudi desejar aí o seu boa noite, fazer sua saudação. Boa noite a todos, a bênção dos mais velhos, dos mais novos, o Agô de Xangô Pabarofila, nosso rei, da nossa nação, a Cabinda, a bênção do meu pai, Juarez de Xulanamdei, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, né? Que é muito importante a todos nós dialogarmos um pouco mais sobre as nossas vitórias e sobre a luta que a gente mantém em questão ao abate tradicional e em questão também a oferenda ecológica, que foi como o Pai Tigre colocou para a gente. É importante que o pessoal interaja, né? Todos que estiverem dentro da live, vamos compartilhar, vamos interagir, vamos questionar, é o momento da gente trocar conhecimento, né? É importante tocar à frente aí o nosso ponto de segmento, ok? Obrigado pelo carinho de todos que estão aí junto, meus filhos possam compartilhar, os amigos, né? Vamos juntos compartilhar esse momento e dividir esse bate-papo. Obrigado, então, Pai Rudi, Axé, Olofé, Motumbá, Axé, obrigado pela saudação. E também nós temos mais um convidado especial nessa noite, que é o Zanirati, José Augusto. Para quem não conhece, o Zanirati é um grande parceiro, um grande ativista político aqui da cidade de Canoas, parceiro de tantas lutas e tantas vitórias que nós já construímos juntos, que são, acredito que as vitórias mais importantes para a defesa da garantia dos nossos direitos, são as vitórias que envolvem a luta pelas representações políticas que são tão necessárias para garantir os nossos direitos, leis que nos protejam, leis que nos amparem e garantir a não discriminação, combate à intolerância religiosa. Estivemos junto na eleição e na reeleição do vereador Paulinho de Odé, primeiro babalorixá com o nome do orixá eleito no estado do Rio Grande do Sul. O Zanirati, além de ser professor de história, ele é um gestor importante, foi secretário de serviços urbanos aqui da cidade. Vou passar, então, para o Zanirati fazer a sua saudação. Boa noite a todos, a todas. Pai Rudi, que estou conhecendo agora,
aqui junto com vocês. Pai Tigre, que eu já conheço há 9 anos, e já estivemos em muitos momentos trabalhando e lutando ombro a ombro. E é importante, Tigre, essa tua fala no sentido do que é a lei. Na realidade, é a luta que faz a lei, né? É a luta pelos nossos direitos, é a luta pela nossa sobrevivência e o respeito à diversidade que constrói a lei. A lei nada mais é do que a derivação dessas lutas transformadas em lei e política pública. Um grande abraço, estou aqui para contribuir nessa nossa discussão. Muito obrigado, então, Zanirati, pela tua colaboração, pela tua saudação nessa noite tão importante. Nós queremos, né, agradecer novamente a toda a interação. A Janete Cambraia também está conosco, é uma grande ativista, moradora lá da comunidade da João de Barro, realiza e lidera um trabalho social tão importante lá na comunidade. Nossa irmã de Axé também, que Oiá nos abençoe. A Yalorixá Rochelle de Adiolá, a Lídice Zanirati também está nos acompanhando, a Rosimar Trindade. Então, agradecer toda a interação. Nós estamos ao vivo. Hoje, o tema da nossa live é o abate tradicional, na tradição de matriz africana, e também a maneira correta de realizar a oferenda, o ebó ecológico. Então, já iniciamos aqui com as saudações da nossa live. Vamos, então, ao assunto tão pertinente que nos cabe nessa data. Mas, antes disso, eu quero novamente, né, pedir o agô e a bênção, não só de vocês que estão nos acompanhando, mas de todos os orixás, para que nós possamos aqui ter uma boa linha de fala, passar uma boa mensagem, uma boa comunicação a todos e a todas, né? Exu é o orixá da comunicação, Bará é o orixá da comunicação, Xangô é o orixá da fala, Xapanã é o orixá da língua, Xangô é o orixá da garganta. Então, nós pedimos a todos esses orixás e a nossa grande Iá, a Iá do mundo, a Iá de todos os orixás, Iemonjá, que é a grande mãe do cérebro e do pensamento também, possa nos iluminar para que a gente fale desse tema com todo o respeito, legitimidade que lhe cabe. Então, tomar um pouquinho de água aqui para lubrificar as cordas vocais. Soltar a palavra. Soltar a palavra. Isso aí, Pedro, de axé. Vamos lá, então. Eu vou aqui trazer uma memória. Essa semana, nas redes sociais, nas nossas redes sociais, eu quero aproveitar para pedir, né, aqui que nos acompanhem nas redes sociais, @TigreCanoas, página do Facebook e Instagram, Rogério Tigre e Rogério Tigre 2 são os perfis das redes sociais. E nessa semana nós fizemos questão de, através dos nossos vídeos e cards, já ir chamando a comunicação para esse tema tão importante, que foi uma luta que nós precisamos sempre reafirmar a memória dessa luta. Que foi uma luta coletiva que envolveu muitos anos, né, são 15 anos de luta, envolveu a liderança e a presença de tantos líderes, de tantas entidades representativas do povo de Axé, de Canoas e do Rio Grande do Sul também, para que nós pudéssemos chegar, então, a essa vitória tão esperada e merecida que foi fruto dessa luta. Porque eu costumo dizer que muito melhor do que a vitória é a sensação de ter lutado coletivamente por essa vitória. Então, recapitulando aqui, trazendo uma memória, é importante a gente falar sobre uma linha do tempo, Pai Ruth, porque a memória e o tempo, nossa tradição, ela é muito importante. Eu sempre costumo dizer que nós respeitamos e devemos respeitar a todas as pessoas que se envolvem na luta. Mas é natural que aquelas pessoas que acompanharam todas as fases de um processo, elas têm mais propriedade e legitimidade para falar sobre essa história, porque não apenas participaram, mas estiveram lá lutando
momento a momento, dia a dia, sol a sol, mês a mês, ano a ano, coletivamente, para atingir essa vitória. Então, lá no ano de 2002, nós tivemos um pastor fundamentalista na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e aí eu falo sobre a importância das representações políticas, porque a gente sabe que outros segmentos religiosos se organizam muito bem para eleger e colocar poder societário. Esse pastor fundamentalista, então, ele, através de um código estadual, ele, em um de seus artigos, proibiu o abate tradicional dos animais, usando os mais diversos argumentos, Pai Rude. Argumentos, inclusive, preconceituosos com as oferendas, né? Esse pastor, ele dizia que os animais que eram depositados em via pública, depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso com o Zanirati, que esses animais depositados em via pública era o que a tradição de matriz africana fazia. Isso é uma grande mentira, sempre foi uma grande inverdade. Os nossos rituais, o nosso abate, ele sempre foi, é e sempre será para alimentação. Animais em via pública há muito tempo é crime ambiental e deve ser fiscalizado pelo Estado, e as pessoas que fazem isso devem ser cobradas. Isso não representa a religião de matriz africana em Umbanda. Então, lá em 2002, com toda essa conturbação, com toda essa argumentação preconceituosa, intolerante, discriminatória, esse pastor instituiu esse código. Nós, graças à presença do deputado estadual Edson Portillo, então, que conseguiu garantir uma lei para excluir esse artigo que proibia o abate tradicional e conseguir garantir a liberdade para executar o abate, isso em 2003 também. Conseguimos sair vitoriosos, e ainda assim essas pessoas não sossegaram, esse debate foi para o Tribunal Estadual do Rio Grande do Sul, né, onde essa lei sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade, e em 2015, recentemente, onde nós fomos para a rua, o Pai Rude esteve permanentemente lutando conosco, com tantas lideranças, com tantos irmãos de axé, milhares de pessoas, centenas de lideranças, de babás, de iás, do Rio Grande do Sul inteiro que se mobilizaram em várias manifestações, várias audiências públicas, no momento em que a deputada também fundamentalista, Regina Becker Fortunati, quem conhece, né, parte do seu currículo sabe, com o mesmo pano de fundo, com o mesmo preconceito, com a mesma discriminação, ainda num jogo sujo, Pai Rude, porque quando tu convence pessoas que fazem um trabalho tão bonito, né? Porque as pessoas que lutam e militam, os ativistas do bem-estar animal, eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas, porque, assim como o senhor também tem tantos amigos, nós temos um carinho, um respeito muito grande pelos animais domésticos, e também entendemos que os direitos das pessoas humanas, garantidos e consolidados, né, em primeira mão, nós também temos que pensar nos direitos dos animais. E nós temos todo esse respeito. O que a deputada e esse pastor fizeram por 2 vezes foi jogar, inclusive, todo esse movimento contra os povos tradicionais de matriz africana, mentindo, invertendo a pauta, desconstruindo o que é correto. E o senhor esteve lá conosco. E, no ano de 2019, em março de 2019, nós vencemos a Regina Becker Fortunati, a pressão popular, a pressão política, a luta conjunta venceu esse projeto de ódio dela, e nós conseguimos sair vitoriosos. E em 2019, como sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no Tribunal do Estado, isso foi para a esfera federal, lá para o Supremo Tribunal Federal, para a Corte Marcial do país, para a Corte Máxima do país, essa discussão. O senhor esteve lá, Pai Rude, e aqui eu quero encerrar essa memória da linha do tempo, dessa luta tão importante, e lhe perguntar, Pai Rude, o que o senhor sentiu lá nessa experiência, porque lá houve uma luta, uma convergência, uma mobilização tão grande de tantas lideranças do povo de axé do Brasil, né? Irmãos do candomblé, do tambor de mina, do terecô, da jurema, do xangô de Pernambuco, do jeje-marri, do jeje-vodum, tantos povos tradicionais que se uniram, estiveram lá, e eu quero aqui que o senhor manifeste a sua experiência nesse processo que foi tão importante, que lá nós saímos com a justiça
de Xangô, a vitória e a luta de Ogum e os caminhos de Exu garantidos. Como tu falaste um ponto importante, né? A questão da forma em que se criou todo o assunto para chegar até o STJ, né? Foram, na verdade, palavras contraditórias. É muito fácil o pessoal comentar a questão do sacramento e não direcionar, né? Ela simplesmente direcionou a questão da maldade, esse sentido maltrato aos animais domésticos, coisas que na religião, dentro do nosso fundamento, dentro de todas as nações que a gente conhece, não tem esse culto, não tem esse segmento para nós que cultuamos com carinho, com amor e respeito ao orixá. Mas dentro dessa fase, começando aqui no estado, já foi uma luta, né, bastante difícil para nós, africanistas, né, e muito, como é que eu vou dizer, foi muito importante saber que tem bastante representatividade. Porque muitas poucas pessoas têm coragem de chegar e expor, né, de estar lá, de querer partilhar. As pessoas olham como questão somente de uma viabilidade, dizer, só está lá por merecimento, por querer demonstrar algo que se faz. Não, mostrar que tu é parte daquela raiz, daquela nação, tu está defendendo a tua fé, até porque muitos dos nossos terreiros, né, todos, eu acredito que todos, que sacramentam por orixá, alimentam a boca pobre. Né? Quando que se vê isso? Uma pessoa que às vezes não tem condições de alimento, a gente alimenta, a gente sacrifica por orixá, mas a gente se usufrui daquilo ali. Né? E ela usou de uma má índole, né, de uma forma errônea, que transmitiu ao ser humano a questão do abate, né, que para nós é tradição, para nós é uma hierarquia acima de qualquer circunstância e tempo, né, porque a nossa religião é milenar, se for contar. Então, isso foi pontos importantes. Eu me senti lisonjeado, né, mas não estava só lá pelo meu axé, somente pela casa do meu Iemanjá, somente pela família Lanandei. Eu estava lá pelos meus irmãos, né, todos, eu acredito que todos nós somos irmãos e temos que defender a nossa fé, o nosso axé, né, a nossa caminhada religiosa, né, muito feliz de ter partilhado um momento que foi importante para a nossa história e acredito que não para por aí. Eu acredito que a gente lá na frente ainda vai ter que enfrentar alguns pontos dentro disso mesmo, né, com a STJ ter fechado aquela situação. Acredito que ainda a gente tem que lá na frente recorrer a muitas situações devido a essa questão, não digo uma perseguição, mas de certa forma no sentido de afronta, de demonstrar a questão de disputa de espaço religioso, ou até mesmo nesse meio. Mas acredito que nós ainda lá na frente vamos ter que passar por essa fase. Mas me senti feliz, lisonjeado, a gente poder partilhar de grandes momentos. Estava irmãos meus, né, como a Carla do Lodê, que é minha irmã de Santa, estava presente, aí está na Jara Almeida, que é minha irmã também. No momento também está na luta pela mesma situação em questão povo de terreiro, tradição. Uma grande alimentação, uma grande militante da garantia da alimentação do povo tradicional de Deus africano. Na Assembleia, quando teve a situação agora, teve o banquetaço, que foi um momento importante, né? A gente correu ali para poder sair tudo com perfeição e... Um projeto, se me permite, Pai Rudy, um projeto intolerante do atual governo, do governo Bolsonaro, de instiguir o CONSEA, que são os conselhos de alimentação. Mais uma luta importante que o senhor teve lá, a Itabajara também. Acho importante a gente continuar lutando, militando, né? Fazendo a nossa parte, não só como o assistente religioso que fala a religião fica em casa, mas botar a cara na rua e mostrar que a gente tem fé, que a gente tem axé, que a gente é unido. Somos um povo unido, uma tradição unida. Né? Entre outras tantas religiões, eles conseguem também se manter dentro dessa posição, porque nós vamos ser diferentes. Né? Axé, meu pai. Então, muito obrigado aqui, Pai Rudy. Com certeza foi uma sensação única, porque o senhor citou aqui alguns irmãos, não estávamos lá sozinhos. Toda essa luta não foi o Tigre, o Paulinho de Odé, o Pai Rudy, foi uma luta coletiva, contínua e com todo o povo de Axé unido para que nós pudéssemos chegar a esse momento. E com certeza, né, Pai Rudy, foi um momento único da nossa tradição e graças ao Olorum, ao Olodumare, nós tivemos a honra de poder acompanhar tudo isso e estar lá no momento mais importante que garantiu, acho que um dos principais direitos, que é o nosso direito ao abate tradicional para a alimentação. Então, eu quero novamente agradecer a toda a nossa audiência, agradecer todos e todas que estão nos acompanhando. Eu quero, mais uma vez, pedir para que compartilhem a nossa live. É muito importante o compartilhamento da live. Todos que estão nos acompanhando, toda a Goa do Pai Rudy, a Goa do Ilê de Odé, os irmãos e irmãs de Axé,
de Canoas e região, todos os babás e as que estão nos acompanhando, que possam compartilhar o nosso conteúdo, curtir, comentar, deixar o seu abraço. Aqui, na medida do possível, nós estamos agradecendo. Aqui a Caquinha Beles também está deixando o seu abraço, dizendo que unidos, sempre nós somos fortes, e de fato, com união, com força, todos como um elo de uma grande corrente, nós somos sempre mais fortes. Então, eu quero aqui, novamente, reforçar o pedido para você me seguir ali nas redes sociais, @TigreCanoas, a página do Facebook e Insta, Rogério Tigre e Rogério Tigre 2 Romano, são as nossas redes, pedir para que você nos acompanhe. E agora, eu vou aqui fazer uma pergunta para o nosso convidado especial, o José Augusto Zanirati, que foi secretário de Serviços Urbanos, né? Aqui do município de Canoas, uma das atribuições, né, uma das responsabilidades, das tarefas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos é em relação à limpeza urbana. Então, Zanirati, a pergunta que eu te faço é a seguinte: aqui no município de Canoas, e nós trabalhamos juntos numa transversalidade nessa gestão, eu fui secretário também na gestão anterior, e nós desenvolvemos 2 projetos importantes com a tua parceria, que um deles foi o manual de orientação para a oferenda para o ebó ecológico. O manual de orientação para a oferenda para o ebó ecológico. Que nós, inclusive, captamos à época, Paiô, de um recurso com a Corsan, né, que tinha um recurso para projetos que dialogavam com a proteção ambiental das águas e dos mananciais aqui da nossa cidade, onde nós desenvolvemos a produção de milhares de cartilhas de orientação para que as pessoas, né, milhares de manuais de orientação para que as pessoas pudessem, então, se conscientizar de como fazer a oferenda de forma correta, limpa e ecológica, que depois o senhor vai também falar a respeito disso. E também nós desenvolvemos algumas placas de orientação, Zanirati, que nós colocamos em alguns pontos da cidade, que são pontos em que as pessoas têm a tradição, né, pontos naturais aqui da cidade, como a Praia do Paquetá, por exemplo, que as pessoas têm a tradição de realizar as suas oferendas. E eu quero que tu fale um pouquinho dessa experiência e também da evolução, da conscientização que nós tivemos aqui no município de Canoas a respeito desse tema que é tão importante, que é realizar a oferenda de forma limpa e ecológica. Ou seja, nunca depositar na natureza objetos que não degradem na natureza. Ou seja, nunca depositar na natureza aquilo que não seja biodegradável. Então, com a palavra, Zanirati. Exatamente, Tigre. Tocaste num ponto muito importante, que é o trabalho que é determinado por lei, que se trata da limpeza da cidade. Embora seja uma determinação legal e seja um aspecto absolutamente técnico, a saída para os problemas de uma cidade, do ponto de vista da limpeza, eles são um problema de educação, de alteração da cultura. Então, mais importante do que ficar repetindo o processo de limpeza pública é fazer um processo educativo de como o cidadão deve se comportar diante de um dos maiores problemas que a cidade tem, que é o resíduo resultado das atividades humanas, seja ela do ponto de vista do consumo, seja do ponto de vista da produção. Então, esse trabalho foi fundamental, que deveria, inclusive, se transformar numa política pública, né? Daqui para frente, a gente precisa pensar muito na política pública para que isso seja incorporado na prática cotidiana de cada cidadão aqui de Canoas. Sobretudo, numa cidade que tem inúmeros problemas do ponto de vista de alagamento, provocado exatamente, em grande parte, pelo depósito indevido de resíduos sólidos. Então, este é um trabalho que deve ser, sem dúvida nenhuma,
criado daqui para frente, continuar as ações que já foram desenvolvidas no passado e estabelecer um processo que possa alterar o processo cultural, a educação de cada um dos cidadãos de Canoas. Perfeito, Zanirati. Obrigado pelas tuas considerações. O Zanirati aqui, ele registra e reforça que o processo de conscientização, ele é oriundo de uma política pública estabelecida e construída coletivamente, e é um processo permanente. Então, não é um processo de uma ou é um processo permanente de todas as ações, de todas as ações, e que deve ser pensado, sim, né, diariamente, para que nós possamos conviver numa cidade ambientalmente né, organizada, porque nós estamos falando, Zanirati, também de sustentabilidade. A sustentabilidade é um tema muito importante, não só, Pai Rude, pelo ponto de vista da nossa tradição, que também é sustentável pelo ponto de vista geracional, porque como se sustenta há milênios a nossa tradição? Porque é uma tradição hereditária. O senhor tem o seu babá, tem a sua Gô, uma Gô tradicional da nação Cabinda, o Pai Jorete de Baralanã, que também teve um babá importante, que assim teve um babá, os primórdios da nossa tradição oriundos, né, do continente africano, dos povos de Jeje, dos povos de Urubá e dos povos Banto. Então, por isso, essa é a sustentabilidade geracional. Mas nós temos também a sustentabilidade ambiental, que é muito importante porque a gente, sendo responsável, é uma questão de responsabilidade social com o meio ambiente, com a natureza, nós estamos, acima de tudo, protegendo e cuidando do orixá, e cuidando do orixá para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e tataranetos possam cultuar uma religião com axé e vida, porque o orixá também é a natureza. Portanto, nós temos que respeitar e ter uma consciência de sustentabilidade para as próximas gerações, para que o orixá nunca deixe de existir entre nós. Então, Zanirati, eu quero também aproveitar aqui a nossa audiência, pedir novamente para que todos aqueles que nos acompanhem, que possam compartilhar o nosso conteúdo, é muito importante o compartilhamento do conteúdo, curtir também, a curtida da nossa live é bem importante. Agradeço a todos também que estão comentando e todos aqueles que estão nos acompanhando. Mas eu quero aqui aproveitar para falar a respeito de uma curiosidade, Zanirati, tão importante, que muito pouco se fala, Pai Rude, mas aqui na cidade de Canoas, muitos trabalhos que foram, muitas políticas que são frutos, Zanirati, da nossa atuação, da tua atuação como secretário de Serviços Urbanos, que sempre foi sensível à pauta, da minha atuação lá como secretário de Diversidade, também do gabinete do vereador Paulinho Jodé, que foi sempre estruturante e fundamental para essas lutas, mas aqui na cidade de Canoas, na nossa gestão, nós conseguimos sempre ter um divisor de águas no que tange também, Pai Rude, o acesso e a liberdade de culto junto aos cemitérios municipais da nossa cidade, que também é uma atribuição da Secretaria de Serviços Urbanos. E aqui em Canoas, nós sempre realizamos esse trabalho de prevenção, porque os cemitérios municipais, eles são um local em que não se pode realizar oferendas, correto? Mas ele é um local que deve estar estabelecida, sim, a nossa liberdade de culto nos momentos em que nós realizamos os nossos cortejos, as nossas cerimônias, para os leigos, né, os nossos ritos de passagem, e para o povo da axé, os nossos axexês, as nossas missas, e uma liberdade que sempre foi respeitada. Então, quero escutar novamente de ti, Zane, o que tu pode falar para nós sobre também essa experiência que nos cemitérios municipais aqui na nossa cidade sempre houve esse respeito, que também é uma política que nós implementamos, principalmente nesses momentos dos ritos de passagem, dos cortejos, dos axexês, daquelas pessoas que são da nossa tradição e que partem, e que a nossa liberdade de culto, lá no momento de encomendar, enfim, né, de fazer a transmutação, a transição
daquele espírito, daquele egum, para que ele possa ter o seu encaminhamento. É tão importante essa liberdade. Exatamente, Tigre. O que eu posso comentar aqui é uma prática que, lamentavelmente, muitos não conseguem compreender. Que o Estado, no caso a Prefeitura, ou o Estado ou a própria União, não tem um papel de criar preconceito. Portanto, nenhuma instância de Estado tem condições de criar uma legislação que possa gerar algum tipo de preconceito. Isso deve ser banido, porque numa sociedade democrática, o papel do Estado é fazer a gestão das diferenças e não estabelecer obstáculo para que alguma religião acabe desenvolvendo a sua atividade fora das condições normais. Eu quero lembrar, inclusive, que nos procuraram durante esse período a religião de origem árabe, né, os muçulmanos, nos procuraram exatamente, por exemplo, porque aqui não tinha as condições necessárias para o sepultamento dos seus entes queridos. E a Prefeitura de Canoas abriu as portas para que isso também fosse realizado. Ora, se isso é válido para os católicos tradicionalmente, se isso é válido para os árabes, que têm todo um procedimento diferenciado para enterrar os seus entes, por que não a prática religiosa afro-bandista, tão antiga quanto o país? Então, nesse sentido, é papel da Prefeitura, e eu me sinto muito feliz de ter participado desse processo, de garantir a prática religiosa de todas as religiões aqui em Canoas. E essa prática, ela precisa continuar. O cemitério não é de uma religião. O cemitério é um serviço para todos. Perfeito, Zanirati, muito obrigado aí pela tua colaboração, pela tua reflexão sobre um tema que é muito importante, porque muitas vezes, Pai Rude, um direito simples que nos cabe, que para alguns pode ser simples, o senhor também que, dentro da sua família religiosa, já participou e coordenou muitas vezes esses rituais fúnebres, o que para nós é garantido, nós sabemos, Paulinho de Odé, que concorreu recentemente a deputado estadual, e realizou uma percussoria muito grande, estado afora, em todas as regiões do Rio Grande do Sul, Zanirati. Infelizmente, em muitas cidades do estado, as pessoas são proibidas de usar o seu equeté, o seu axó, a sua roupa tradicional, a sua guia, o seu fio de conta, e entoar um cântico para Egum ou para Orixá, quando a passagem de alguém, né, o rito de passagem de alguém precisa ser feito. E isso em cemitérios municipais. Então, é como tu exemplificou, Zanirati, é o próprio Estado promovendo preconceito contra alguma cultura e tradição, né, que muitas vezes não é a dominante. Nós vemos no Estado laico. E nós temos que trabalhar dessa forma. O que nós conseguimos construir em Canoas é o que nós precisamos manter e dar continuidade. Com inovações, com novos projetos, novos programas, mas nós temos que ter respeito à memória e à história e, sobretudo, que lutamos. Nós temos, sim, que comparar. Nós temos que fazer a comparação correta e devida. O que era Canoas antes de todo esse trabalho que iniciou lá em 2009, quando Paulinho de Odé ficou à frente da Coordenadoria de Diversidades. Depois eu assumi essa pasta. Paulinho de Odé eleito e reeleito vereador. Estamos a uma luta que já também tem mais de 30 anos, da nossa participação também, da minha e do Paulinho de Odé, também no movimento social, na Uniaxés, na Afrocan, com as Almas Iluminadas, com tantas manifestações que nós iniciamos lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Então é uma história, uma memória que precisa ser preservada, comentada, e nós precisamos sempre afirmar, porque só quem fez tem credibilidade e subsídio para fazer melhor. Quem ainda não fez, nós não subestimamos que não possa fazer melhor, mas nós temos que estabelecer a comparação. Quem fez tem credibilidade, e é isso que nós temos que sempre atentar aos irmãos. Mais uma vez, eu quero pedir aqui, antes de passar agora para um assunto tão importante, tão aguardado pela nossa audiência, que é a forma correta
de realizar as oferendas na natureza, dentro dos preceitos da nossa tradição de matriz africana e umbanda, sem agredir o meio ambiente. Eu quero novamente pedir para os irmãos e irmãs de Axé, de Canoas e região, que estão acompanhando a nossa live, que compartilhem a live. É muito importante o compartilhamento para a expansão do nosso conteúdo. Muito importante deixar a sua curtida, deixar o seu like, o seu comentário. E eu quero aqui agradecer também, pedir a bênção do Pai Kevin Xangô, que é o Baganju, sempre possa nos abençoar, está aqui nos acompanhando. Também a Maria Aparecida dos Santos, nos desejando boa noite ao Pai Rude. A Heberta Silva também, que nos acompanha. Tradição alimenta e não violenta. Muito bem, Heberta, tenho orgulho de viver, né, a minha vida e conviver, e tu fazer parte da minha vida. Obrigado pela audiência. Ó, coraçãozinho, não posso deixar de esquecer, né? É minha crush. Também aqui a Onira Pereira, o Ederson de Souza, a Janete Gonzatti, a minha irmã também, dirige um terreiro muito importante lá na cidade de Eldorado do Sul, está nos acompanhando. Também é uma grande advogada, uma grande profissional, e acompanhou, além, mais do que acompanhar, ajudou a construir toda essa luta, o nosso carinho e a nossa gratidão sempre, Janete. Então, vamos lá, agora falar do tema mais importante, um dos temas, né, todos são importantes, mas aqui um tema tão aguardado. O Pai Rude de Iemanjá trouxe aqui alguns elementos para explicar para o nosso povo, para a nossa tradição, como deve ser feita a oferenda, o ebó, de forma limpa e ecológica, né? O termo ebó, Pai Rude, também pessoas que não são da tradição estão nos acompanhando, né? O termo ebó, ele é usado na nossa tradição para conceituar as oferendas, que a oferenda já é um termo utilizado, né, no conhecimento popular, que são os agrados, né, são os presentes, são a forma de transmutar também a energia, de trocar axé e força, de reverenciar os ancestrais, também de reverenciar os orixás, as entidades da Umbanda. Então, nós vamos falar agora, o senhor vai falar um pouquinho de como deve ser feita a oferenda, o ebó, de forma limpa e ecológica. Bom, beijo, um carinho, abraço a todos os meus filhos, a todos que estão nos assistindo aí. Como o Pai Tigre disse, né, vamos compartilhar, né, vamos dividir nosso bate-papo aí com todos os demais irmãos, para a gente poder acrescentar uns aos outros. Né, a questão da oferenda ecológica, hoje a gente vê assim, ó, não é uma pipoca, né, não é uma canjica na água que causa o problema. A gente faz a oferenda no cruzeiro, né? Muitas vezes leva garrafa, copo plástico, bandeja plástica. Hoje tem várias formas que a gente pode, dentro do nosso segmento, independente da raiz qual seja, Jeje, Exá, Cabinda, Oió, né? Dependente da nação seguinte, ou a Quimbanda, ou a Umbanda, como a gente mesmo cultua, aquela canjica que a gente passa com sentimento, aquela pipoca para clarear um caminho, né? A gente pode usufruir de uma forma muito simples e não prejudicar a natureza, né, que é um ponto muito importante. E eu não digo só isso, né, Pai Tigre? A questão hoje também, eu digo, a poluição geral. Esse dia até vou citar um ponto que eu tive que buscar peixe na praia e me apavorei com o centro do Guaíba, a sujeira que saía do Rio Gravataí, que isso é ponto da própria população, né, tomar cuidado com a questão do lixo, essa situação. E isso entra a questão que os animais estavam, né, citando ali, a questão dos pontos do esgoto, da pluvial, a situação toda que ocorre, o lixo recorrer para o nosso rio e acabar estragando nossa natureza. A questão da oferenda, existe várias formas. Né? No cruzeiro, quando a gente vai fazer um padê peixu, arriar na boca do mato, um checo algum, né? A gente costuma usar, né? Eu trouxe alguns elementos, né? Aqui, folha de mamoneiro, né? Uns dizem, né, dentro do segmento, cada um com seu conhecimento, respeitando a bandeira de todos, que seria a mão de Exu, o acolhimento da comida, do alimento do orixá, né? Outros dizem também que lida com a questão ancestral e com a questão Egum, né? Que é o nosso antepassado. Então, o seguinte, a gente monta a bandeja e afere ela com várias folhas, né? De certa forma, né? Não machucar a natureza. Então, aquela pipoca, aquela costelinha para algum, aquele axé que a gente arreia ali, né? No cruzeiro ou até mesmo na praia, de certa forma, né? Não vai aferir a natureza, não vai ser aquela bandeja plástica que vai levar anos para se desmanchar, aquele copo, não. A oferenda
no sentido ecológico. Para quê? Para manter a nossa natureza limpa. Não aconteceu o que está acontecendo hoje. Né? E também tem, né, aqueles irmãos todos que têm fé na Mãe Iemanjá, não só no dia 2, mas todo ano a gente faz uma oferenda para agraciar, agradecer pela vida, pela saúde, tanto para os orixás de praia quanto para os orixás de mato, né? Fazer de uma forma que não prejudica a natureza do orixá, porque sem ela a gente não tem essência, a gente não tem onde buscar a nossa natureza maior. Porque o orixá é força viva, é presença viva a todo momento. Né? Como a gente sabe, o orixá não morre, a gente dá continuidade nele. Eu trouxe aqui, vou tentar levantar para a gente poder ver. Todo mundo conhece, né? Melancia, o axé da nossa mãe, né? Que ela serve também para oferenda. Né? O que a gente faz? A gente pode partir ela ao meio, tirar as sementes, complementar com a indumentária que vai amanhã manjar. Né? A canjica, o paraxalá, os orixás, vai a canjica, espelho, pente, ou o que for decorativo, adornos que não prejudiquem a natureza, para a gente poder transcorrer e sempre fazer uma boa oferenda. Essa aqui eu ainda consegui redondinha, tem umas maiores, parece uma barca mesmo, já fiz decorativa amanhã manjar. E é muito importante que a gente trabalhe com isso, né? Outra situação, folha, que eu não consegui a folha porque é bastante difícil aqui em bairro, né? Mas a famosa costela de Adão, se alguém já ouviu falar, é uma folha gigantesca, ela é transpassada, mas para fazer oferenda também ela é ótima, né? A gente consegue trabalhar com ela para rear um bom abadô, um bom axé. A questão também da orelha de elefante, que também é uma folha muito maior, são folhas da natureza pura, ao qual a gente pode ali arriar um axézinho, aquela folha vai secar, a própria natureza vai secar ela. Então a gente acaba não prejudicando a natureza, né, e obtendo aquele retorno do orixá que a gente necessita. Isso é muito importante que o pessoal tome consciência, principalmente dia 2 para amanhã manjar, que a gente vê garrafa na beira da praia, espelho cortando os pés das pessoas, né, resquícios de elementos que botam nas oferendas, né? O barco principalmente, o barco, hoje em dia tem formas que eles fazem com uma espécie de papel especial próprio para a oferenda. É importante a gente salientar isso, né? Isso dentro da questão da parte de oferenda é muito importante, né? Outra coisa que eu ia citar, as folhas, a princípio é isso. E é tipo assim, como é que eu vou fazer uma oferenda para Oxalá? Né? Eu estou aqui um exemplo. Sabe o que eu faço? O sagrado pão de cada dia. Está aqui, ó. Eu offro um pão para Oxalá, ó, recheio com canjica, um bom coco ralado, um bom merengue. Vou lá na beira da praia. Vai estragar a natureza? Não, não vai estragar a natureza. Ele vai acrescentar, porque aquilo ali o peixe se alimenta, o pássaro come, né? Então a gente vai acrescentar dentro da natureza e não prejudicar ela. Né? Isso porque todos nós precisamos. Nós que somos africanistas e todas as pessoas que dependem de conviver na beira da praia. Hoje em dia, às vezes, tu vai no Paquetá e, infelizmente, acontece a fatalidade de encontrar quartinha quebrada, bori, por causa de obrigação de fachada com louça que corta o pé das crianças. São coisas que não têm valia e prejudicam a nossa natureza e a nossa religiosidade. Então, os irmãos têm que tomar consciência, a gente tocar para frente aí, para poder manter a natureza limpa, né, e fazer uma oferenda ecológica que atribua a todos nós. Acredito que o orixá vai se sentir muito mais feliz dentro da gente fazer com carinho, a devoção e também o cuidado da natureza, do que a gente denegrir ela e prejudicar ela e as pessoas que também vão naquela natureza. Porque não é só nós africanos que usamos a praia, né, muita gente usufrui da praia no final de semana, seja um dia de calor, já vi muito, até oferenda, às vezes com ave, né, uma situação que tu toquei ponto importante, né, o irmão vai sacramentar? Sacramenta, leva para o mato. Né? Não precisa deixar ali no meio do cruzeiro. Muita gente passa, às vezes, na minha esquina mesmo já tive problema do pessoal levantar caixa de obrigação de quimbanda, despachar a cabeça de 4 pés no cruzeiro. E as crianças passar para o colégio e ver aquilo ali é muito triste. Então, vão lá, abre um buraquinho no mato, planta aquela oferenda, evita deixar na natureza. Né? E muito menos em via pública, né? Porque é onde cria o preconceito, onde cria pontos que realmente são importantes. Né? Então, a gente cuidar para não denegrir a nossa fé, a nossa religião, o nosso seguimento. Perfeito, pai. Eu fiquei muito contente aqui com a tua explanação, com a tua fala, a tua orientação sobre as oferendas de forma correta, o ebó ecológico. Eu quero só, antes de complementar aqui a tua fala, tão importante, agradecer aqui a tua irmã de santo, uma grande também, a Jana Jodé,
está mandando, fez um comentário ali muito importante, né? Nos parabenizando pela live. Um grande abraço para a Janaína. Também a Alexá Rochelle de lá também está nos acompanhando. Vanderlei Rodrigues. Um grande abraço a todos e todas. Lembrando, nós estamos indo já para a parte de encerramento da nossa live, mas não deixe de compartilhar, porque é muito importante para ficar disponível, porque hoje é uma quinta-feira, é também um dia de axé, de trabalho, de movimento. Em algumas nações também é o dia consagrado aos orixás Odé, Ogum, e também algumas nações cultuam Iemanjá na quinta-feira. Então, muito importante deixar disponível para que outros irmãos possam depois acessar e, né, acompanhar esses temas debatidos aqui que foram tão importantes. Hoje nós falamos a respeito do abate tradicional, a luta que nós garantimos e lutamos para que nós conseguimos ter a vitória tão necessária, uma luta que durou 15 anos, saímos vitoriosos do STF no ano de 2019, onde foi garantido o abate tradicional para todo o território nacional. Falamos a respeito da liberdade de culto nos ritos de passagem, nos axexês, nos cânticos para os eguns, em todo o rito, todos os preceitos que tem que ser feito quando alguém da matriz africana, de acordo com a sua hierarquia, né, o iniciado, aquela pessoa que tem um bori ou um babalorixá, que tem que ser realizada, e aqui em Canoas nós conseguimos, através da nossa gestão, instituir esse respeito, não só à tradição de matriz africana, mas a todas as religiões, aqui como o Zanirati registrou, e também falamos a respeito das oferendas ecológicas, que eu quero aqui, Pai Ruth, fazer um elogio, porque tu trouxeste hoje uma iniciativa, uma ideia tão importante, porque se no dia 2 de fevereiro, todo o litoral sul e litoral norte, Zanirati, de todo o estado do Rio Grande do Sul, e aquelas cidades que não têm o litoral, né, também nas suas praias, nos mananciais, nos braços de rio, nos lagos, nas cachoeiras, se todo o adepto da matriz africana em Umbanda, ao invés de colocar um barco de madeira que vai agredir a natureza, que vai demorar muito tempo para se degradar, né? Tivesse a iniciativa de, dentro do axé da grande mãe Iemanjá, que é mãe de todas as águas, dentro da melancia oca, assim como o senhor exemplificou aqui, colocasse a sua canjica, os seus presentes, os seus perfumes, as suas flores, com certeza os peixes, né, iriam se alimentar de forma adequada e não seria tão prejudicial para a natureza e para o mar e para as águas, porque quando a gente coloca um barco de madeira no mar, ou no rio ou no lago, a gente está ofendendo Iemanjá. A gente não está agradando Iemanjá, nem Oxum e nem Oxalá. E com certeza, dentro da melancia, que é algo que se degrada na natureza, é essa mensagem que nós temos que passar. Temos que usar as folhas, temos que usar, aqui como o Pai Rude exemplificou, para os orixás de praia, né? Aqui para os orixás de seco e para os antepassados ele apresentou as folhas, e para os orixás de praia ele apresentou aqui a melancia, pode ser usado um melão também, apresentou aqui também o pão do Pai Oxalá, que também pode ser utilizado. Então, com certeza, só podia vir de alguém regido pela mãe do pensamento, pela mãe do cérebro, pela mãe de todos os oris, no nosso Pai Oxalá, que é a nossa grande mãe Iemanjá. Então, já vamos passando para as considerações finais. Passo aqui para o Zanirati para fazer as suas considerações finais, mas antes disso, eu quero relembrar, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Tigre Canoas, Insta e página, Rogério Tigre 2, Romano, os perfis no Facebook. Zanirati. Tigre e Pai Rude, uma coisa que é fundamental, e para encerrar, eu quero salientar, de que, inclusive, garrafas, seja de vidro, seja de plástico, é uma contradição religiosa. Na realidade, vai contra os preceitos religiosos, aliás, de todas as religiões. Porque, ao agredir a natureza, estamos agredindo, inclusive, a nós mesmos. Estamos criando problema para a população, estamos criando despesa para a administração pública, estamos criando uma série de problemas que nós mesmos vamos pagar com os impostos. Então, é um contrassenso essa prática inadequada. E eu quero aqui saudar a iniciativa dessa live com este tema em específico,
porque isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar na mudança da cultura de todos nós. Não basta a gente fazer a coisa certa, nós temos que lutar para que os outros também façam a coisa certa. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Zanirati, obrigado pela tua contribuição, a tua colaboração. Tu, como secretário de Serviços Urbanos aqui na cidade de Canoas, sempre foste muito sensível à pauta não só da tradição africana, mas de todas as religiões, garantido de forma correta o papel do Estado e a tua atribuição, também pela tua competência e sensibilidade. Agradeço também a tua participação aqui na live. Quero relembrar também, a gente está indo agora para as considerações finais, encerrando então a nossa live, e eu quero relembrar os irmãos e irmãs de Axé que compartilhem a live também para que ela fique disponível, para que a nossa mensagem desses temas tão importantes que foram conversados aqui. Cauê Nascimento acabou de entrar, um grande abraço, né? Oportuno esclarecimento, parabéns a todos, obrigado. William Santos, também o Joel Angueda, Ana Paula Dias, muito obrigado a todos. Vou passar para o Pai Rude de Iemanjá fazer as suas considerações finais. Axé Babá. Primeiramente, agradecer o carinho, né? E lembrar principalmente a todos que estão assistindo, compartilhem mais para mais irmãos passarem e saberem também dessa informação que foi importante, a questão da oferenda. E também eu acho que um ponto importante a gente citar, que a gente não pode esquecer de tudo que foi feito no passado. Uma coisa que tu citou em ponto importante, né, a defesa da nossa religião. Eu não tenho só como um incentivo, né, e uma esperança de encaminhar a nossa fé, a nossa religiosidade, mas também meio dentro da luta e da conquista, que foi que a gente já começou lá, como falou 15 anos atrás. O Pai Paulo fez uma grande parte para nós, para mim, principalmente, eu digo para mim no sentido geral da nossa vila, da nossa região, do nosso bairro, mas outros bairros também. Mas eu acho importante o pessoal se reunir e botar a gente de cunho religioso dentro lá da Câmara para nos defender, nos apoiar, nos dar seguimento, né? Como já muitos lugares têm conselho no espaço terreiro, é muito importante para todos nós esses pontos, né? Que a gente possa poder discutir mais a religião, acrescentar mais para as famílias religiosas de matriz africana. Acho muito importante. Agradeço a amizade, o carinho que a gente tem, isso sumariamente não tenho o que dizer. A gente se criou, viu passos da vida, né? E eu sou grato a ter vocês na minha vida, meu caminho, que é Mãe Iemanjá e Pai Xangô, possamos dar sempre vida e equilíbrio para poder tocar essa vida para frente. Obrigado aos meus filhos, a todos que estão assistindo, compartilhem e vamos seguir em frente na luta para que possamos sempre ser vitoriosos dentro da fé, né? E da conquista no dia a dia aí. Axé Babá, a do pé, muito obrigado, que com certeza o nosso Odu, o nosso destino, o nosso caminho possa estar sempre entrelaçado, que nós possamos aprender e construir juntos a defesa tão importante, porque nessa vida e na nossa tradição não é diferente, tudo é coletivo, Pai. Hoje aqui o Senhor trouxe uma ideia inovadora, que pode ser uma ideia, um pensamento simples, mas que se o Estado do Rio Grande do Sul daqui para frente, nas festas de Iemanjá, em 2 de fevereiro, adotarem o presente para Iemanjá dentro da melancia, nós estamos contribuindo com a sustentabilidade, com o mundo, com o mar, com a natureza, de forma tão inteligente e tão importante. Então, isso é prova de que a vitória, ela só acontece quando nós temos união. E só unidos nós temos sempre, cada vez mais, muita força. E para encerrar, hoje nós falamos de uma luta que eu quero reforçar e registrar novamente, que é a luta mais importante até aqui que nós participamos, ajudamos a construir. Hoje, tantos irmãos e irmãs de Axé, lideranças, babás e as, que inclusive estão no Orum, Pai Ruth. Recentemente, em nome aqui do Pai Jorge Verardi, presidente da Afrobras, que acompanhou todos esses passos, em nome dele, que está agora no Espaço dos Orixás, eu quero referenciar todas as lideranças, aqueles que estão com ele lá no Orum, que acompanharam essa luta, e aqueles que estão aqui no AIE, através das suas associações, federações, entidades representativas, continuando essa luta tão importante, porque foi uma luta coletiva. E para encerrar, eu quero dizer que mais importante do que ter a sensação e o resultado da vitória é ter lutado junto, coletivamente,
para construir essa e tantas vitórias importantes. Axé. O Lobô te chamou,